Olá, amigo da Universal Software, seja bem-vindo à nossa série sobre gestão imobiliária. Nesse episódio, eu vou falar sobre seguro incêndio. O seguro incêndio ele é diferente de taxa incêndio. Por que eu estou falando isso? É muito comum que o locatário e o inquilino façam essa pergunta, né? Por que ele tem que pagar o seguro, sendo que ele já pagou uma vez a taxa de incêndio, por exemplo? Então é importante esse conceito estar alinhado dentro da sua imobiliária para você conseguir sair bem dessa objeção do seu cliente. Então, qual que é a diferença entre eles? A taxa de incêndio é aquela taxa que você paga para o governo, certo? É uma taxa estadual que você recolhe anualmente para equipar o corpo de bombeiros, por exemplo, certo? O seguro incêndio não. É um seguro igual o seguro de carro que você vai pagar anualmente para que o seu imóvel esteja segurado. Se caso vier acontecer algum incêndio, alguma explosão, enfim, aquele bem alugado ele encontra-se protegido, certo? Mas por que eu devo contratar esse seguro incêndio? Isso é muito importante que você saiba isso, os prós e os contras e como passar isso para o seu cliente, certo? O primeiro motivo é o seguinte, eu gosto de falar muito isso, que feio não tem pai. Se acontecer algum problema, algum incêndio nesse imóvel, o que vai acontecer? Pela experiência que a gente já teve no mercado. O inquilino vai pôr a culpa no imóvel, no locador, não vai querer pagar, porque ele vai falar que a fiação estava antiga, estava com curto, enfim. E o locador, o proprietário do imóvel, por sua vez, naturalmente vai falar, opa, eu entreguei meu imóvel em perfeitas condições, ele que era o locatário, se deu problema, o problema é dele, ele que tem que resolver. E aí a imobiliária fica aí no meio desse impasse. Então justamente para não ficar refém desse impasse, que naturalmente isso vai ser decidido judicialmente no futuro, é que recomenda-se que seja contratado o seguro incêndio. Aí você evita a culpabilidade nesse sentido. Por quê? Você tem um seguro contratado e vai evitar que esse tipo de problema aconteça. Beleza? Então vamos lá para um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção aqui, é o seguinte. É a previsão legal. A lei do inquilinato ela autoriza a cobrança desse seguro e também ela dispõe que esse seguro ele pode ser repassado a cobrança para o locatário, para o inquilino. Então muito importante isso, tá? Além de haver a previsão legal na lei do inquilinato, você enquanto gestor da imobiliária deve colocar isso no seu contrato de locação, que quem paga o seguro contra incêndio é o inquilino, é o locatário, tá? Outro ponto que a gente gosta de chamar a atenção é mais um argumento de captação que você tem. Geralmente o locador ele não está acostumado, ele desconhece essa questão do seguro. Se você traz isso para a mesa, se você joga esse assunto à tona, é mais um diferencial que a sua imobiliária tem de oferecer na sua prestação de serviço. Então a sua chance de captar aumenta em relação ao concorrente que ou faz ou não faz e simplesmente não fala que faz, tá? Então fica essa dica aí para você, na hora de captar o imóvel, falar que faz esse seguro contra incêndio, quais são os benefícios, a segurança que o locador vai ter. Um outro ponto assim, importantíssimo que é uma fonte de receita para a imobiliária. Então assim, as seguradoras aí costumam pagar comissões, boas comissões para as imobiliárias que vendem seus seguros de incêndio. Então se você não faz seguro incêndio, além de todos esses problemas que você pode vir a ter no futuro, você está deixando de faturar. E hoje é importante que a sua imobiliária tenha uma receita legal, né? E aqui do outro lado, eu trago o quê? Os pontos negativos, né? Quais são os problemas de não ter um seguro contra incêndio? Vamos lá? Primeiro ponto aqui que eu falo o quê? É 880. O que é esse 880? Vai ser 880 para o locatário ou 880 para o locador. Ou seja, se aconteceu aquele problema, aquele incêndio, o imóvel vai ficar inabitável, concorda? Então, o locatário não vai estar morando e ao mesmo tempo, por sua vez, o locador não vai estar alugando esse imóvel também.
Então, o locatário não vai querer pagar aluguel porque não vai estar morando e o locador vai querer receber o aluguel porque o imóvel está inabitável, ele não consegue alugar. E lembra que eu falei aquela questão do judiciário? Esse problema vai parar lá na justiça. Então vai ficar a cargo de um juiz decidir quem é que vai pagar. Se vai ser o locatário ou se vai ser o locador. Então ou vai ser muito bom ou muito ruim para um dos dois. O locatário vai ter que pagar uma fortuna ou o locador vai deixar de receber uma fortuna de acordo com a sentença que for proferida pelo juiz. Então isso aqui é um risco muito alto que você tem na sua imobiliária se você não contrata um seguro contra incêndio. O segundo ponto negativo é o quê? Você, enquanto imobiliária, você não recebe a comissão. Já parou para pensar nisso? Porque o imóvel vai estar desalugado, não vai ter ninguém morando. Então, enquanto esse imóvel ele poderia ser realugado por um próximo inquilino, você vai ficar sem receber. Então pensa nisso também. Terceiro ponto é o que? O locador ficar insatisfeito com a sua prestação de serviço. Ele achar que você foi negligente ou que você deveria ter alertado alguma das partes e ter sim contratado o seguro incêndio. Não que você vai ser responsabilizado de forma alguma, mas que você vai perder um cliente, essa chance ela existe. E por fim aqui, a mais óbvia de todas, não faturar. Então, por que não trabalhar com seguro incêndio? Só traz benefício para a sua imobiliária? Você vai deixar de faturar com comissão de seguro incêndio? Então, a gente traz essa reflexão aí para os gestores de imobiliárias que não trabalham com seguro incêndio, tá? E eu deixo aqui duas perguntinhas para ver como é que está a gestão da sua imobiliária em relação ao seguro de incêndio, para você que tem. Tá? E para você que não tem e pensa em trabalhar com seguro incêndio, é importante você conseguir responder essas perguntas. Primeira pergunta, qual que é? Da sua carteira de imóveis alugados, quantos imóveis têm seguro? Estão com seguros vigentes? E qual que é o percentual que está sem seguro? Né? Às vezes passa muito batido a renovação e esse imóvel que está sem seguro ele fica exposto. Se der algum problema, e aí? Quem é que vai pagar a conta? Tá? E a segunda perguntinha é isso daqui, com relação à receita, ao faturamento. Quanto de receita que o seguro incêndio traz para o seu negócio? Mensalmente, anualmente? Coloca na ponta do lápis que eu acho que você vai se surpreender. Tá? Então é isso, pessoal. A gente acaba aqui por hoje a nossa aula de gestão imobiliária sobre seguro incêndio. Espero que possa ter esclarecido muita coisa e continua acompanhando a gente aí na nossa série. Para esse assunto de seguro incêndio, a gente tem um artigo no nosso blog bem completo, tem um infográfico também. É só clicar aqui no link do vídeo que você vai conseguir aprofundar mais sobre o assunto, beleza? Obrigado, um abraço e até a próxima!